talvez a sua história não seja das mais alegres. Talvez você nem se sinta confortável em contar a sua história. Mas essa é a sua história. É a forma que a vida encontrou de te despertar para alguma coisa. Então, me conta a sua história. Olá, pessoal! Por aqui na Ana Gotas, gravando mais um vídeo para você. E a história de hoje é uma super história. Na verdade, eu precisaria de pelo menos 18 minutos, 20 minutos só para contar essa história, porque a pessoa me contou a história de verdade, quase em detalhes. E tem muita coisa muito interessante nessa história, por isso que eu dividi ela em dois. E hoje nós vamos ver a primeira parte dessa história. Então, como ela mesmo disse no e-mail, senta que lá vem a história. Senta que lá vem a história. Naná, primeiro quero lhe agradecer pelos vídeos. Obrigada pelas gotas de sabedoria. Senta que lá vem a história. Esse mês completo 6 anos de convivência com um narcisista. Claro que eu não sabia. No primeiro dia que o conheci, eu já vivia há 5 anos sozinha, pois o pai dos meus filhos era um demônio e depois de muito custo consegui sair. Corria o risco de perder a própria vida. Me reencontrei. Fui trabalhar fora, estudar, tudo que eu não fazia naquele relacionamento extremamente destrutivo. Estava feliz sozinha. Me relacionei com outros nesse período, mas nada que ficasse compromissado, pois não queria de jeito algum cair em outra enrascada. Pois bem, vindo do trabalho, conheço a criatura. Conversa extremamente agradável, sem filtros, atraente e pasmem. Ficamos conversando durante umas 2 horas como se fôssemos grandes e velhos amigos. Dizia que tinha se separado porque a ex era isso, porque a ex era aquilo, e que ele tinha muita vontade de crescer na vida, e com isso me encantei. Pois eu, além de trabalhar, fazia curso técnico e conversando com ele, ele me perguntou por que eu estava tanto tempo sozinha. E lhe respondi que eu só me envolveria com alguém que entendesse que em um relacionamento existiam 3 vidas, a minha, a dele e a nossa. E que eu odeio mentiras, que por pior que seja, gostaria de saber pela pessoa e não por terceiros. Mas já naquele dia eu nem consegui dormir pensando nele. Ele tinha algo que me atraía e até hoje, sinceramente, não sei o que foi. É encrenca. Tem gente que tem cheiro de encrenca, jeito de encrenca, fala de encrenca, homens, mulheres. Tem gente que tem a força da encrenca em si. E algumas pessoas são bem atraídas pela encrenca, né? Tipo as pessoas dependentes emocionais. Saímos 2 dias depois desse dia. E aí vieram muitos sinais. Encrenca. Saímos e no restaurante ele me disse que, como eu havia dito sobre mentiras, que ele tinha algo que havia omitido. Que não eram 2 filhos, que eram 3. E que esse terceiro tinha 3 meses. Não dei importância, porque quando me separei, a minha caçula estava na barriga sem eu nem saber. Mas descobri que o bebê tinha 1 mês. No mesmo dia, ele me levou para conhecer o pai e já marcado 2 dias depois para conhecer a mãe.
que quando me conheceu foi amor à primeira vista. Olha que encrenca. Mas tudo isso me intrigava, mas ao mesmo tempo eu estava querendo ver no que ia dar. No dia seguinte, conversei com uma prima e disse: conheci um cara essa semana, blá blá blá, mas algo me diz que ele quer me usar para esquecer a ex, pois está tudo muito rápido, em menos de uma semana já conheço pai, mãe, e ele disse que eu agora seria sua namorada e ele é meloso demais e isso me incomodava um pouco. Minha prima respondeu: você tem que parar com isso, nem todos os homens são iguais aos pais do seu filho. Naná, isso tudo em menos de uma semana, mas minha prima falou, na verdade, o que eu estava doida para ouvir. Gente, quando alguma coisa for muito rápida demais, já começa a desconfiar. Não é uma regra. Mas veja bem, ninguém conhece ninguém em um mês. Gente, tem gente que fica casado 10 anos e não conhece a pessoa. Só vai conhecer na hora da separação. Só vai conhecer quando dá um problema. Não conhece. Então, como que a gente pode conhecer uma pessoa assim em uma semana e já achar que é o amor da vida? Você concorda que tem um problema aí? A gente precisa admitir que tem um problema aí. Semana seguinte queria terminar, pois eu fazia curso técnico numa sala que de 30 alunos só tinha 5 mulheres. E meus amigos de turma me ligavam e isso incomodava, que meu celular não parava com machos me ligando. Conversei, expliquei sobre o meu trabalho e o curso e etc. Mais uma vez, com empolgação, ignorei os sinais. Eu estava tão enfeitiçada que comecei a ter atitudes que eu nem mesmo me reconhecia. Quando ele tinha crises de ciúme, eu ficava no desespero, querendo provar que não tinha nada de errado. Se tornou tão presente e sufocante que comecei a ter um colapso físico, perdendo peso muito rápido, e eu já sou magra. Uma dor de cabeça que passava mal no trabalho, dores no corpo, sensação de desmaio. Tive que fazer uma bateria de exames e deu estresse. Não demorou muito, foi morar na minha casa, porque tinha brigado com a mãe, pois a mãe havia sido preconceituosa ao meu respeito e vieram mais os esfregões de sinais. Odeio minha mãe, odeio meu pai, odeio negro, menos você. Mulher é tudo puta, menos você. Odeio gente burra, odeio gente idiota. A sua melhor amiga mora lá na Itália e faz programa. Você é ingênua. Amor, você não vai conseguir chegar onde você quer com 3 filhos. Odeio minha mãe porque ela traía meu pai. Minha mãe já fez filme pornô. Sofri muito na escola porque meus amigos assistiram o filme dela. Este e-mail aqui, gente, ele foi cortado, tá? Eu coloquei uma parte neste vídeo e a próxima parte vai vir no outro vídeo. Então, vocês vão ter a oportunidade de ver um pouquinho na família que esse homem foi criado e qual que é a história dessa família. Isso vai ser muito interessante também. Observação. Além dos meus filhos, eu tinha uma filha adotiva que resgatei no orfanato, pois minha irmã, 3 anos anteriores, tinha perdido a guarda. Todos os trabalhos dele duravam 3 meses, porque sempre era perseguido, invejado, era mais capacitado que os seus superiores, odiava vizinho, via maldade em tudo e em todos. Chegou na minha casa querendo ditar regras e começou um inferninho, porque ele tem toque com limpeza e organização. Bem, uma parte aqui, gente, eu tô vendo a minha história. Como todos os e-mails que eu leio aqui, tem uma parte da minha história e tem uma parte da sua história. Se você caiu aqui de gaiato, saiba que a gente não cai em lugar nenhum de gaiato. Se você está vendo esse vídeo, é porque alguma coisa esse vídeo tem para dizer para você, tá? Resumindo, agressão psicológica, moral, patrimonial e faltava só a física para minha ficha cair, já que todas as outras não eram suficiente para eu acordar. E aconteceu a agressão física. Ali eu me senti o lixo porque eu tinha pena dele. Mas com a surra que ele me deu, jurei a mim que faria o processo
não de volta, porque não queria voltar a ser o que eu era, mas também não queria estar ali. Fui para o YouTube procurar sobre metas e objetivos e achei o Paulo Vieira. Devorei os livros, palestras e etc. Fui me curar. Descobri que o problema estava comigo, Naná. Me descobri. Comecei a usar batom de cor, coisa que nunca consegui, usar biquíni na praia sem short, mudanças radicais, e isso começou a incomodar mais ainda. Mas no fundo, mesmo eu jurando, eu achava que minha cura também curaria ele, mas não era o meu foco. Eu acho que ela quis dizer, mas no fundo, mesmo eu me curando, eu achava que a cura também seria dele. Mas ainda queria saber o que me levava a ter relacionamentos abusivos, porque achava que era só homoafetivo. E com as descobertas fui me aprofundando, e eram amigos de trabalho, entre outros. Fui procurar sobre relacionamentos abusivos e em abril desse ano entrei em muitos canais e informações, descobri que ele é narcisista. E na sua live, Como Sair de Relacionamentos Destrutivos, que está aqui no canal, vou ver se eu deixo essa live na descrição desse vídeo. E na série Mulheres que Amam Demais, Diálogos Não Ditos, eu chorei de tanto soluçar. Eu adorava ouvir o quanto ele havia melhorado depois de mim. Dá pra imaginar o quanto pior ele é, Naná? Esse vídeo me salvou, porque eu não entendia o que me prendia a ele. Acredite, eu nunca o amei e tive oportunidades de sair, mas era viciada na adrenalina das brigas e dos ciclos, porque isso vicia. Terminei minhas aulas em junho desse ano e voltei para Salvador, e agora preparada para o meu Day 1. Em forma de gratidão, queria mandar uns bonecos para sua constelação familiar. Faço biscuit e queria te devolver um pouco do amor que você me deu nos seus vídeos. Ah, eu aceito de todo o coração. Os seus bonequinhos com certeza vão melhorar ainda mais o meu trabalho e vai ser maravilhoso ter um pouquinho de você aqui comigo também. Eu revejo muitos toda semana, por estar ainda na mesma casa que o narcisista. Ainda eu faço um Nanaflix a cada saída dele. Acredite, foi um livro, mas isso é só uma parte de tudo. Olha só, gente, esse e-mail aqui, ele foi dividido em dois. No próximo vídeo eu vou ler uma outra parte que ela fala sobre manipulação, como que ele agia com ela, e vocês vão ter a oportunidade de ver também um pouco sobre a família desse homem e de tudo que ele fazia com ela. Eu não me canso de dizer, eu vou dizer isso em todos os vídeos, o quanto a gente pode aprender com a história das pessoas. Mas aqui eu quero frisar uma coisa, né? Ela diz aqui nesse e-mail que ela ainda está com ele. Ela ainda está com ele, morando na mesma casa e tudo mais. E, gente, é claro que esse processo de autoconhecimento e de mudança, ele começa em nós. E quando a gente começa a mudar, as coisas também, elas começam a mudar. Mas eu sempre uso uma frase que eu gosto muito, e essa frase diz assim: não dá para você curar uma ferida enquanto a faca ainda está enfiada. Eu achei essa metáfora maravilhosa quando eu pensei nessa frase, porque quando que eu percebo que eu realmente estou bem? Quando eu consigo me libertar desse tipo de relação, né? A gente está lendo aí a história de um homem, mas isso acontece com muitas mulheres também que têm esse tipo de comportamento. Ciúme. Gente, quando uma pessoa ela começa a apresentar esses ciúmes absurdo, saia fora imediatamente. Eu falo pra vocês, eu acho que eu falei isso aqui no último vídeo, eu vou repetir. A gente sabe lidar com relacionamento abusivo e muitas vezes a gente não sabe lidar com relacionamentos saudáveis.
Quantas vezes eu já ouvi pessoas me falarem: ai, porque se não tem ciúme, não... Sem ciúme? Ah, não, um pouquinho de ciúme faz bem. Gente, desde quando ciúme é um sinal de amor? Desde quando medo de perder é um sinal de amor? Amar é cuidar, é respeitar, é fazer as coisas juntos, é a pessoa estar ali presente para você, ser o seu companheiro, ser a sua companheira. Mas sabe o que acontece? Existe uma questão de química mesmo. Eu acho que isso está muito ligado aos feromônios, né? Aos nossos hormônios. Eu acho que tem pessoas que essa química ela acontece, essa química ela naturalmente acontece. Isso não significa necessariamente que você precise se relacionar com essa pessoa. Aliás, relacionamentos abusivos normalmente são essas paixões maravilhosas, incríveis, quero que meu coração bata mais forte. Gente, isso pra mim, paixão é um desequilíbrio. É um desequilíbrio. Paixão é uma coisa bonita, gente, no livro, no romance. E depende do romance ainda. Tem um aí bem famoso que é Romeu e Julieta de Shakespeare, que a gente vê claramente dois jovens que surtaram, enlouqueceram, piraram. Tanto que no romance de Shakespeare, Romeu e Julieta, eles se suicidam. Quer dizer, e a gente, quando conhece uma pessoa bacana, legal, boa, ai, Naná, não rolou a química, Naná. Não dá pra ficar com alguém sem química. Parece que o relacionamento, ele tem que começar nesse fervor, nessa paixão, amor à primeira vista. Senão, a gente não vê graça no negócio, sabe? Não tem aquele raciocínio assim de, poxa, é uma pessoa legal pra conversar, parece ser um companheiro bacana, vou conhecer melhor essa pessoa, vou sair com ela algumas vezes e vou encontrar o que essa pessoa tem de legal e junto com isso, claro, juntar com um beijo que seja gostoso e com todo o resto que envolve uma relação, mas não colocar essa química, esse desejo, essa coisa em primeiro lugar, porque, gente, isso só é bonito no livro. Outro dia eu tava vendo uma reportagem, a moça dizia assim: ai, se apaixonar é uma coisa maravilhosa. Ai, você viver esse romance, você sentir isso é uma coisa demais, é uma coisa incrível. Pois eu corro para as montanhas, como diz a doutora Cláudia Ricken, entendeu? Se eu olhar para uma pessoa e eu falar, nossa, essa pessoa é demais, é incrível, me chama atenção, eu já vou sendo bem séria e botando bem a pessoa ali na dela, entendeu? Que é pra não correr o risco de nunca mais eu cair nessa enrascada de, ai, amor à primeira vista. Tudo que for muito rápido, desconfie. Tudo que tiver ciúme envolvido, que tiver essa coisa toda, esse amor, e aí você já lembrada da paixão, foge disso. Foge disso, porque é só encrenca que vem daí, gente. Relacionamentos saudáveis não tem essa coisa, não. Relacionamentos saudáveis são calmos, são tranquilos. Claro que você tem que estar com uma pessoa que você gosta de estar perto, de estar junto. Você tem que gostar do cheiro da pessoa. Tudo isso faz parte. Agora, essa loucura de vir, ai, adorei, velhos amigos, velhos conhecidos, ai, uma coisa, um negócio, isso aí já é pepino. Então, para este e-mail, eu acho que, para esta parte do e-mail, né, eu acho que uma coisa tem que ficar bastante clara, que é essa consciência que a gente tem que despertar para vivenciar coisas saudáveis. Saudável, olha que legal, gostoso, sem aquela loucura, onde tá, com quem tá, fazendo o quê. Se você tá se envolvendo com uma pessoa e você tá entrando nesse tipo de dinâmica, eu vou te dizer que já não funciona. Desconfiança, medo, esse inferno todo, isso não dá certo. Então, gente,
Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, para você ir tomando consciência do que é uma relação saudável, porque às vezes a gente fala que a gente quer uma relação saudável, mas veja bem, tem que ser saudável, mas tem que ter aquela paixão, aquela coisa, aquela loucura, aquela doença toda, né? E então é muito bom a gente começar a olhar pra isso e pensar, eu estou preparada pra viver um relacionamento saudável? Porque se a pessoa saudável chegar, eu não acho graça nela. Essa emoção toda. Gente, vai no Hopi Hari. Não sei, entendeu? Vai fazer arvorismo, sabe? Vai fazer aquele negócio que você põe aquele cinto de segurança e pula lá pra você viver aquela emoção, aquela coisa toda. Se você gosta de emoções, por que isso tem que ser na paixão, dia a dia, com a pessoa, com o seu companheiro? Tem tantas outras formas da gente fazer aí essa liberação de adrenalina, essa coisa toda. Tem um monte de coisa que a gente pode fazer. Não precisa criar isso pra sua vida, entendeu? Vai lá, faz aquela tirolesa. A tirolesa é ótimo. Dependendo da altura, minha filha, é adrenalina pura, entendeu? E aí você volta pra sua casa e fica lá com seu amorzinho na paz. Olha que beleza, não é? A segunda parte deste e-mail, tá? Tem uma história de manipulação, gente. De como que essas pessoas confusas, complicadas, malucas conseguem fazer com as pessoas. E aí eu quero ler essa segunda parte para vocês terem ideia do que é uma pessoa manipuladora, tá? Então, por hoje é só. E se você tá gostando desse canal, se você está gostando desta série, se inscreve no canal. Clica no sininho, porque quando você clica nesse sininho, significa assim, que toda vez que eu postar um vídeo, seu celular vai tocar plililim. E aí você vai ver a Naná postou um vídeo. Aí você já vai poder correr aqui e ver esse vídeo, entendeu? E fazer o quê? E deixar o seu like, deixar o seu comentário, mandar um beijo pra mim, falar comigo, entendeu? Tudo isso você vai poder falar quando o seu celular fizer plilili. Então, não deixa de clicar nesse sininho. Nos vemos então no próximo vídeo. E me conta a sua história.